Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar duas lições nesta manhã. Vou deixar uma agora, e antes da ministração da lição, eu vou deixar outra que me chamou muita atenção nesta manhã. Abri comigo a sua Bíblia em 1 Samuel 14. A gente lê a Bíblia, e a gente vai descobrir tantas coisas, e Deus fala com a gente. 1 Samuel 14. Aleluia. Me perdoe se eu entristeço o coração de alguém. Eu te peço de coração, me perdoe mesmo. Eu tenho orado para Deus levantar a Bethesda em oração. Eu tenho orado para Deus incomodar alguém na sua casa para começar a orar. Eu entendo que para vigiar é o quê? Ao menos uma hora. Não é eu que digo, não, é a Bíblia, é o Senhor. Não podes ao menos vigiar comigo uma hora? Poder, Jesus disse assim: ficai em Jerusalém. Significa que é mais do que uma hora, tem que gastar mais tempo. E nessa preocupação minha de pastor, essa semana, depois eu vou falar, eu vou lhe dar aqui até o site para você pesquisar o que está acontecendo, porque eu percebo que a igreja não está vendo o momento que a gente está vivendo. A igreja não foi impactada com o momento que nós estamos vivendo. 1 Samuel 14, versículo 35 diz assim: então Saul edificou um altar para o Senhor. Esta foi a 4ª vez. Está assim na sua Bíblia? Esta foi a primeira. Irmão, você sabe o que me chamou a atenção aqui ontem, enquanto eu li esse texto? Saul já está quase para ser rejeitado pelo Senhor. No capítulo 15 ele já é rejeitado pelo Senhor. Mas esta, infelizmente, é a primeira vez que Saul edifica um altar ao Senhor. Deu para pegar? Alguém está pegando a mensagem aqui nesta manhã, Adriana? Saul é escolhido lá no capítulo 9, Saul se encontra com o Senhor. Capítulo 10, Saul é ungido. Capítulo 9, Saul se encontra com Samuel. Capítulo 10, Saul se encontra, é ungido e se encontra com o Senhor. Capítulo 12, capítulo 13. No capítulo 14, me permita dizer assim, lá para o meio das suas vidas, é mais no meio da sua vida de rei, nós encontramos em Nilson Saul edificando o primeiro altar ao Senhor. Talvez nessa manhã você vai edificar o seu primeiro altar ao Senhor. Não, pastor, já sou crente, eu tenho 20 anos de evangelho, Pio, olha, não, Pio, já sou crente. Eu quero que nesta manhã você edifique o seu primeiro altar ao Senhor, em nome de Jesus. Olha que Saul já havia participado de altares, e ele vai participar de outro altar com Samuel, e ele vai querer apenas ser honrado. Quem gosta de ser honrado não sabe o que é edificar altares. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo nesta manhã. Eu gostaria que você perguntasse para Deus quantos altares você já edificou. Não, ei, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou ministro de louvor,
Ei, Jó, tu não entendeu? Eu já fui ungido por Deus. Ah, Senhor, traz um quebrantamento neste lugar, nesta manhã. Eu quero te louvar nesta manhã por estar neste lugar. Eu quero te louvar porque esta porta está aberta. Eu quero te louvar porque há intercessores neste lugar. Eu quero te louvar por causa do joelho que tem se dobrado, se curvado diante de ti. E nesta manhã eu quero te pedir, me ajuda a edificar um altar. Se é o meu primeiro altar, me ajuda a edificar de coração, de alma. E que haja altar, que haja incenso, e que haja sacrifício, e que desça fogo do céu nesta manhã sobre este altar. Não me deixe estar edificando um altar hoje e sendo rejeitado amanhã, não deixa não. Nós clamamos a ti por Betesda. Se você estiver do lado do seu esposo, do seu filho, derrama ele, dessa pessoa que vem com você. Se você está do lado de alguém, se você está só, permaneça só. Coloque a mão sobre o teu coração nesta manhã. Eu gostaria que você orasse por pessoas nesta manhã comigo. Orasse pela sua família, casamento. Ore nesta manhã. Pai querido, nesta manhã nós estamos entrando em tua presença. E nós viemos a Ti como incenso vivo, santo e agradável. Queremos oferecer a Ti nesta manhã. Nós rogamos a Ti nesta manhã por esse altar que está sendo edificado, Betesda. Avenida Otávio Santo, Betesda. Eu não quero amanhã participar de um altar simplesmente de honra, para ser honrado. Não, Pai. Nesta manhã nós pedimos renova. Renova a tua igreja, renova o teu povo. Renova esta noiva nesta manhã. Renova o teu servo que está em casa. Renova o teu filho que está fazendo almoço. Renova o teu filho que vai ficar em casa dormindo. Renova a Betesda nesta manhã. Nós imploramos os céus nesta manhã. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da intercessão. Motiva o coração desta noiva. Não permita ninguém nesta manhã se sentir ofendido, magoado. Não deixa não. Nos faz sentir esse peso de intercessão, esse peso de oração, esse peso de choro, de lágrima, de busca. Eu abençoo cada um desta manhã neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Nós estamos, pastor José, nessa manhã. Você pode se assentar e aproveitando esse momento para a gente ouvir, pedir a Cici, se quiser, os ministros da escola bíblica, mas é um momento especial. Amém, pastor José? Shalom, igreja, graça e paz. Vamos ao momento de adoração ao nosso Rei, porque a adoração ela nos lava, ela nos renova, ela nos restaura. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o quê? É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é te inspirar para te dizer, que tem. Estou apaixonado cada vez mais por ti.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Você recebe? Vamos lá. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Te damos liberdade. Tem liberdade aqui? Que caia o teu Espírito. Oh, ouça bem. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, Senhor.
chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Você sabia que o batismo no Espírito Santo não é apenas como um diploma de santidade? O batismo no Espírito Santo não é como um diploma daquele que buscou e recebeu. Porque os discípulos em Atos 19, eles nem conheciam o Espírito Santo, mas chegou um homem cheio de Deus lá. Esse homem orou por eles e eles foram cheios de Espírito. E a Bíblia diz que além de ser cheio de Espírito, eles oraram em línguas e eles profetizaram. Então ser cheio de Espírito não é para a gente orar em línguas e a pessoa falar, mas ele é cheio. Não, é um dom para que nós possamos realizar a obra de Deus com velocidade. Sabia que Deus quer nos acelerar na obra? Aleluia. Ele quer te acelerar na obra. Aleluia. Ei, sem tocar no irmão do lado, diga para ele, Deus quer te acelerar. Aleluia. Chegue na braba. Que lembra da tia direita. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus meu. Você crê no Espírito Santo, no batismo, no poder, no fogo? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Você tem sede por isso? Espírito, Espírito, vamos lá, igreja, que desce no. É isso, vem que preta o nome da Jesus. Vem como em Pentecoste, que no Ryan e enche-me de novo. Sabia que uma das condições para você ser cheio é você estar vazio? E talvez você está cantando e falando, mas eu estou tão vazio. Pois é. A mulher, Eliseu diz para mim o que? Traz vasilhas vazias. Pois então, bonitão, se você está vazio, você é um forte candidato a ser cheio do Espírito Santo. Então, se você está vazio, diga aí, eu estou vazio, mas eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, cheio do Senhor, cheio do teu Espírito, cheio, cheio, aleluia.
dízimos e ofertas. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, eu não sei se você tem ficado antenado no que está acontecendo, mas Apocalipse, capítulo 13, essa notícia essa semana, eu não sei se foi a semana passada, mas eu soube essa semana. Essa notícia essa semana me abalou assim, espiritualmente. Glória a Deus, não é abalar, me derrubar não, eu fico admirado. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 em diante, diz assim: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certas marcas na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Essa marca aqui a gente pode discutir muitas coisas do que vai ser, mas essa semana eu li uma reportagem, Jornal da Cidade, e eu fui pesquisar o que Bárbara Paz diz, porque eu achei um absurdo. Alguns partidos entraram na justiça, PT, PDT, PSOL, Vivo, eu esqueci o nome do outro partido, e está no STF, aliás, uma pauta para nos obrigar a tomar a vacina. Os irmãos estão entendendo, Zozó? Entendeu, Samuel? Está se discutindo hoje na face da terra, Josiane, que a vacina precisa ser obrigatória. Isso me alegrou, Diego. Me alegrou quando eu li esta mensagem, porque esse texto aqui vai se cumprir, irmãos. E na reportagem que eu acabei de ler, diz assim: se você não toma vacina, o seu CPF vai ser cancelado. Se você não toma vacina, você não anda mais de avião. Se você não manda vacina, você não pode mais ter a sua empresa, você não vai poder. E qual é o problema da vacina, Neto? No momento essa vacina não tem nada. O problema dessa vacina é você morrer como o médico morreu essa semana, porque não é comprovado ainda que a vacina é eficaz. Nós estamos com HIV há mais de 39 anos e ainda não se tem uma vacina para o HIV. Obrigado, Tia. Não se tem uma vacina. O que eu estou dizendo é que está chegando o momento desta vacina ser obrigatória. E quem já leu aí, Renilson, é entendido no assunto da lista, essas pessoas assim ligadas, já está se fazendo aí uma vacina que fica na pele, ninguém vê. Mas quando você pega o seu celular, não é? E coloca R-Code, obrigado, pastor José, você percebe que está com a vacina. Irmãos, eu tenho orado por Bethesda. Eu tenho clamado a Deus para despertar Bethesda, para entender que nós estamos chegando no último momento da igreja do Senhor aqui na face da terra. Qual é o problema? Aí eu estava essa semana orando, Lana. Qual é o problema? O problema está em Tessalonicenses, o problema está em Mateus. E o amor de muitos. E diz a Bíblia em Tessalonicenses que antes que vier aquele dia, virá o quê? O avivamento? Virá a apostasia. Aleluia. Os irmãos entenderam a mensagem? Eu pesquisei, irmãos, porque eu achei um absurdo o que está acontecendo, desses partidos terem entrado para nos obrigar a tomar essa vacina. Eu fui pesquisar porque eu achei um absurdo, mas é verdade. Já está no STF e que caia por terra. Mas o escritor é crente, ele diz assim: e como eu, muitos vão dizer não, pastor Josué, e vão deixar de ser cidadão civil. E vai chegar a hora que eu e você, depois você fala aqui, João, só para completar o raciocínio, você não vai poder entrar no mercado Bia para comprar. Eu não estou discutindo qual é o número da besta, mas está chegando. Que o Senhor te desperte, que o Senhor te levante. Senhor, reavive a sua vida, porque eu não posso reavivar, mas Deus pode. Pastor José, tem um pastor muito conhecido, muito pesquisador, ele tem muitos amigos no exterior, Europa. O dele é Lamartine Pozella. Ele disse com 100% de certeza que essa vacina
ela tem nanotecnologia. São pequenos microchips para poder ajudar no combate ao vírus. Só que na realidade esses micronanos, eles vão mudar o DNA do ser humano. Talvez o nosso não, porque a gente já está estabelecido, mas as gerações futuras, se chegar lá. Mas eu entendo que essa vacina, ela está sendo empurrada na população como um teste, para que quando chegar uma outra coisa, não sabemos quem vai ser a marca, mas quando chegar, a gente já esteja acostumado, estejamos já... Nós já colocaram o cabresto em nós, não é? Entendeu? Estou dizendo como população, irmãos, já colocaram. Irmãos, essa semana, alguns pastores até falaram assim aqui, não fala nada não, gente, mas eu louvo a Deus por Silas Malafaia, não concordo com muitas coisas que Silas Malafaia. Teve outro pastor que eu estava vendo ontem, o pastor Hernandes Dias Lopes, o Papa, o nosso querido Bento, querido não, está repreendido, Francisco, né? Porque você vai ver na história, o outro teve que ser disposto, João, para colocar este. O que esse disse essa semana? Que eles vão abraçar o homossexualismo. E eu coloquei no grupo da igreja, isso é bíblico, porque vai chegar a hora que a igreja católica vai mostrar quem é ela, e nós vamos dizer não, e os crentes vão dizer não. Desperta. Você pode dizer para alguém que está do seu lado: acorda, acorda. Eu estou te clamando nesta manhã: acorda. Mas não é aquela corda não, filho, daquele cara que levou a corda e ficou lá. Acorda, não, acorda! Aleluia. Eu não posso fazer mais nada. E nem o Espírito de Deus pode muitas vezes. Oh, Espírito Santo! Aleluia. Irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos tirar dízimos e oferta enquanto o pastor Josué está cantando. Hoje à noite nós estamos com o nosso culto de missões. Se você não puder trazer a sua última oferta hoje, traga um papelzinho lá. Você fala: pastor, até o dia 5 do mês que vem, 7 ou 10, eu vou dar X. Traga um papelzinho, né? Eu estou encantado com a oferta de Zé. Vou bater isso aqui na tecla, porque o ano que vem Deus vai levantar vai levantar muitos aqui em Bethesda para fazer como Zé. Missões precisa inserir nossa alma e trazer algo mais. Eu acho que eu falei tanto que Deus tocou no coração. Marcou, viu, irmãos? Está marcado. Enquanto nós cantamos, traga seus dízimos e ofertas. As camisas eu fiquei de pegar ontem, mas a moça não me deu uma resposta até a hora que eu esperei. E hoje à tarde eu vou pegar. Você que está com a sua camisa, aí eu vou trazer as camisas à noite. Nós queremos bater uma foto bem bonita aqui de missões. Enquanto o pastor Josué canta, nós tiramos nossos dias de oferta e depois os ministros, pastor. E mais que tu, nós queremos tua glória, e mais que tudo, nós queremos tua glória, tua glória, Senhor, tua glória, Senhor.
Deus ministra para nós hoje nesta manhã. E os microfones estão à disposição para quem vai dar a sua opinião, né, Rebeca? Eu gosto que a Rebeca conversa muito com os nossos. Brincadeira, irmãos. Mas o Senhor nos abençoe nessa manhã. Graça e paz, amados, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que mais uns 4 domingos a gente termina essa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu falei para os irmãos, né, quanto mais a gente vai lendo, estudando, ouvindo coisas sobre esse fruto do Espírito, mais a gente vai entendendo a necessidade de ser gerado isso em nós, a mudança que nós precisamos. Você vai descobrindo coisas, aprendendo coisas novas. É por isso que eu acho que vai ser difícil a gente terminar hoje, porque a gente vai falar ainda de coisas que eu tenho certeza que, pelo menos comigo, eu preciso mudar muita coisa. Não sei se os irmãos também. Para quem não estava aqui durante esses dias, né, eu creio que todo mundo, né? Acho que não tem ninguém aí que não pegou nenhuma parte dessa lição, né? Nós estamos estudando a nossa lição de número 9, que fala sobre a autoridade do fruto do Espírito Santo. Já falamos sobre o que é o fruto, o que ele precisa ser gerado, e estamos estudando agora as virtudes deste fruto do Espírito. Ou seja, aquilo que é gerado em nós através do fruto do Espírito Santo. E já falamos sobre amor, já falamos sobre alegria, já falamos que o amor que o fruto do Espírito gera em nós não é um amor emocional, é um amor de sacrifício. Falamos sobre a alegria, que é diferente de felicidade, que a alegria é o quê? Circunstancial, e que a felicidade é circunstancial, e que a alegria é aquilo que o Espírito Santo gera em nós. E nesta manhã nós vamos falar sobre a paz. Para quem está aí com a revista, nós estamos no nosso ponto 4.3, falando sobre paz. E falar sobre paz, queridos, no mundo que nós vivemos hoje, né? Um mundo, quando você fala assim, mas se os irmãos forem parar para pesquisar, você sabia que nesse exato momento, há mais de 60, olha só, há mais de 60 países vivendo em guerra? Neste exato momento, há mais de 60 países no mundo que vivem em guerra. E que fazem essa guerra querendo paz. Guerra é uma guerra para promover a paz. Como assim? Porque eles acham que um é mais certo do que o outro. Países que são divididos religiosamente, politicamente, que uns se acham mais certo do que o outro. Falam, não, se a minha parte dominar o país, vai ter paz, vai ser, é como o pastor Neto falou, querendo paz, mas vivem em guerra. E como falar de paz em meio a este caos que nós estamos vivendo, né? Trazendo para a nossa realidade. Vamos esquecer essa guerra que está vivendo o mundo lá fora, que é guerra mesmo. Quando a gente fala guerra, não é briga de partido, não é guerra. Esses países, eu estou dizendo, é guerra mesmo, armada, conflitos armados em que vidas estão indo embora. Mas trazendo para a nossa realidade de hoje, essa paz. O que seria paz? O que seria essa paz gerada pelo fruto do Espírito? Será que a igreja, será que eu, você, temos vivido essa paz gerada pelo fruto do Espírito? Talvez você possa dizer assim, não, mano, eu estou em paz. Eu não tenho nenhum problema, eu estou tranquilo. Mas será que a paz é somente a falta de problema? Tem um ditado aí que diz que a paz é a ausência de problema. O mundo diz isso, não é um ditado. O mundo diz isso, que a paz é a ausência de problemas. Mas biblicamente falando, será que somente a ausência de problema nos traz paz? Biblicamente falando, será que essa paz que é gerada pelo fruto do Espírito Santo é somente estarmos sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade? Aí eu queria ouvir os irmãos nesta manhã. Para você, o que é paz?
para você o que significa ter paz, como Paulo diz no fruto do Espírito. Que paz é essa que é gerada pelo fruto do Espírito? Alguém quer falar? Pastor Neto agora não. Não vale. O que seria essa paz? Hein, Zé? A paz do Senhor, queridos, amém? Ter paz é você ter a certeza que não com ausência de guerra, mas você ter a certeza que Deus, Ele está com você em todos os momentos. E eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor, que está em 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 12 está escrito assim. Eu vou ler do final para o início. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Mas ter paz, Deus, é o início desse versículo. Ter paz é a certeza do que está escrito nesse versículo. Versículo 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ter paz é ter a certeza que esse Deus Todo-Poderoso está de olho em nós. Ter paz é a certeza que quando nós estamos nele, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, essa paz que você está falando nesta manhã, está no versículo 11 do Salmo 91, que Deus envia os anjos dele para guardar as nossas vidas. Ter paz é isso, é saber que nós somos guardados por Deus. Ter paz é saber que os olhos do Senhor estão sobre nós, não por ausência de guerra, mas pelas guerras nós sabemos que Deus está conosco em todos os momentos. Isso é ter paz, é a convicção que nós estamos aqui nesta manhã e os olhos dele estão sobre nós, porque nosso coração não está o mal, mas sim está o Espírito Santo de Deus, que faz nos proporcionar praticar o bem, e o Senhor se agrada disso. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, se os irmãos fossem falar, eu tenho certeza que todo mundo, né, teria um significado, uma definição para você. Eu acho que paz é isso, eu acho que paz é aquilo, mas para a gente, como eu falei aqui, a gente não vai entrar muito em todos esses temas, senão a gente vai ficar realmente, mas a gente vai definir apenas alguns pontos de cada um dessas virtudes, para a gente ser um pouco mais rápido nessa ministração. Eu coloquei aqui como paz, o que seria essa paz? Eu coloquei aqui que paz seria segurança. Como o Zé falou, paz seria como segurança. Como assim, mãe Deus? Seria uma confiança de saber o quê? Que Deus está no controle. Como assim? Paz é saber que em meio ao caos, que eu falei aqui agora há pouco, em meio às lutas, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, é você saber que Deus está no controle. Porque o que tem acontecido hoje? Temos lutas? Temos problemas? Temos dificuldade? Temos. E nós falamos que cremos em Deus, que servimos a um Deus que pode mudar, transformar, salvar, curar, mas muitas vezes nós perdemos essa paz. Não temos esta paz. Diante daquilo que nos aflige, diante das situações adversas que vêm às nossas vidas, muitas vezes nós não temos tido essa segurança. Como assim? De saber que Deus está no controle. Quando vocês têm um problema, uma dificuldade, só para os irmãos entenderem, eu tenho um problema e eu tenho uma dificuldade, mas eu tenho a certeza de que alguém, no momento certo, vai intervir e vai resolver aquele problema. Eu estou no meio de uma situação que aos olhos humanos eu não vejo nenhuma solução, mas a segurança que eu tenho de saber que em algum momento alguma pessoa, certamente é Deus, alguém vai intervir, vai agir e vai trazer a solução. Isto é segurança, isso é saber que Deus está no controle. É esse sentimento de segurança, de confiança, que a gente pode definir como essa paz que é gerada pela virtude do Espírito Santo. Pastor Isaac? Pai do Senhor, amados,
E, na verdade, como para corroborar com essa questão sobre que a paz não é a questão apenas da ausência da guerra, porque quando Jesus está na terra, ele fala para os seus discípulos e para a sua igreja: deixo-vos a minha paz vos dou. Mas desde que Jesus subiu, a igreja vive em guerra, tribulações, morte, perseguição. Então não é, aquele camarada está passando pela luta. A gente não pode dizer que ele não está em paz, porque a paz nós estamos falando, é essa certeza, essa segurança. Mas paz para mim também envolve harmonia com duas pessoas. Primeiro com Deus. Aí a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, né? Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz é você ter esta harmonia com Deus, é você não ser mais excluído dessa comunidade cristã. E quando nós temos paz com Deus, aí o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 3, ele vai estar dizendo: tu conservarás em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. É o que você falou nesta manhã. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é rocha eterna. Então essa é a nossa paz, né? A gente tem paz com Deus por meio do trabalho de Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo nos reaproximou, né? Nos tornou aceitáveis a Deus. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, lá em Abacuque. Mas aí em 1 João capítulo 2, ele vai estar dizendo que Jesus se torna propiciação. Propiciação é uma tampa. Então Jesus veio, com seu sangue tampou os nossos pecados, e agora Deus pode olhar para nós, pode ter comunhão conosco, e nós podemos ter comunhão com Deus, e isso gera paz. Mas nós não podemos apenas dizer que temos paz com Deus, se não temos paz com o irmão. Porque Romanos capítulo 12 vai estar dizendo: o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí você fala: mas pastor, eu tentei, mas eu não quis. Quando você vai para o original aqui, dar uma estudada, uma exegese desse texto, esse quanto depender de vós, tem um sentido que você tentou todas as coisas, não deu certo, você voltou tentando tudo de novo. É um esforço contínuo para viver em paz com o próximo. Porque eu não posso viver em harmonia, em comunhão e em paz com Deus, se eu não estou vivendo em harmonia e em paz com o meu próximo. Então paz é essa segurança em Deus, né? Você confia que Ele vai fazer, mesmo que você está em tribulação e angústia. Aí você tem paz com Deus, aí é obrigatório, vou dizer assim, vou colocar essa termo, é obrigatório aqueles que têm paz com Deus, ter paz com o próximo também. Se eu não estou tendo paz com meu irmão, eu preciso rever a minha paz com Deus, e então eu preciso me esforçar um pouco mais para ter paz com o meu próximo também. Então, queridos, nós vimos o conceito de paz, esse que o pastor Isaac falou, aquilo que eu coloquei aqui para os irmãos, e para a gente tentar, como eu falei que ser mais, a gente vai colocar o quê? O que seria essa paz? E eu coloquei aqui: com quem devemos ter paz? Como pode ser gerada essa paz? Essa paz devemos ter com quem? O pastor Isaac já falou: paz com Deus e paz com Irmão. O irmão. E paz também com quem? Comigo mesmo. Porque muitas vezes estamos em guerra com alguma coisa, mas nós não temos paz nem conosco mesmo. Quem não está em paz não promove paz. Só vou ler alguns textos aqui, só ler. Efésios 4:3. Já falou uma palavra dele. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 2 Pedro 3,14. Portanto, amados, enquanto espera estas coisas, empenhe-se. Primeiro é esforço. Segundo texto, empenhe-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e culpáveis. Ao texto de Romanos que Isaac leu. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz. Interessante, Nilson, o que está na nossa saudação? A paz do Senhor. Às vezes nós não estamos em paz,
não estamos em paz em casa, não estamos em paz no casamento, e às vezes também nós não estamos em paz com o irmão. Eu acho que esse grande tópico aqui, quando eu estava lendo, vai nos levar a perceber que se nós não tivermos essa paz em igreja, a nossa paz é falsa, é mentira, é qualquer coisa, mas eu preciso dessa paz estabelecida. Quando eu não estou em paz com Lana, não estou em paz com ninguém. Eu posso estar em paz com o mundo todo, mas se eu estiver com Lana, meu mundo ruim, né? Eu não sei por quê. É interessante que o pastor Antônio Neto disse nessa manhã, que aquele que não está em paz, dificilmente ele é um promotor da paz. Mas essa questão de ser um promotor da paz é de uma importância fundamental na vida do cristão, porque nas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, Jesus disse assim: bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então aquele que promove a paz é uma das características daqueles que são filhos de Deus. Aquele que está promovendo guerra dentro da igreja, vamos dizer assim, essa guerra fria não é uma guerra armada, mas aquela guerra fria dentro da igreja. Então a pessoa que está promovendo a guerra dentro da igreja, ele não tem essa característica de pacificador, que é uma das características do filho de Deus. Então aquele que é promotor da paz, e isso é muito bom, por exemplo, você está vendo dois irmãos numa contenda, você chega lá, consegue pacificar aquela situação. Isso é coisa linda, sabe? Você reaproximar dois corações, dois pensamentos que eram discordantes, isso é coisa linda. Ou você conseguir trazer uma pacificação para uma congregação que está a ponto de rachar, a ponto de um para o lado, outro para o outro. Isso é coisa de Deus, isso é uma característica de um filho de Deus, pacificador. E não apenas essa questão, mas nós, como filhos de Deus, também podemos levar paz para aqueles que estão atribulados lá no mundo. A gente pode mostrar paz para eles que há no nosso coração, influenciando-os para que eles também venham procurar essa mesma paz que só Cristo dá. Vamos aí para a nossa lição, para a gente não perder aí o raciocínio. O termo paz, 4.3 da nossa lição. O termo paz do grego eirene significa concórdia, harmonia, reconciliação. Esse aspecto do fruto do Espírito independe das situações da vida terrena, que a gente já falou. Devemos tanto viver em paz, quanto promover a paz, pois somos uma comunidade reconciliada com Deus e de relacionamentos pacíficos. Ou seja, que pensamento, a Bíblia diz lá em Jeremias 29, que o Senhor tem pensamentos de quê para nós? De paz. De paz, e não de mal. Ou seja, essa paz deve o quê? Estar em nós. E nós devemos o quê? Ter paz, como eu falei aqui, devemos ter paz com Deus, paz com os homens e paz conosco mesmo. Para quê? Para sermos aquilo que o pastor Isaac falou aqui, para sermos o quê? Promover essa paz. Devemos ser o quê? Promotores de paz. E o conceito humano que nós temos hoje de paz, ou seja, eu só tenho paz com quem tem paz comigo. Seguir a paz com todos. O conceito humano de paz é esse. Infelizmente, que a gente tem visto hoje, que a igreja tem visto esse conceito humano, ou seja, eu tenho paz com quem tem paz comigo. Quem não tem paz comigo, ele para lá e eu para cá. Existe até um problema dentro da igreja nesse ponto aí, que se a pessoa não concordar comigo dentro da igreja, ou se a igreja não concordar com aquela minha ideia, aí eu já entro em guerra. Tá entendendo? A questão é essa. Aí eu pergunto, o que é paz? Harmonia. Então, se não se concordar comigo, seu irmão, aí eu já perco a paz, eu vou promover guerra. Reconciliação. Eu acho que a gente precisa rever esse texto de reconciliação. Paz promove isso. Porque não acontece rachadura, não, irmãos, acontece. Até dentro da nossa casa do casamento acontece rachaduras, né? Aquele bicão que a gente fica durante algum tempo. E depois vem a paz é boa, se promove a paz. E dentro da igreja também é a mesma coisa. E uma coisa interessante nesse texto de Hebreus 12, seguir a paz com todos e a santificação. Aí você para analisar, seguir a paz com todos e a santificação. Os irmãos estão entendendo o texto? Seguir a paz com todos e a santificação.
O que o escritor de Hebreus está dizendo que para mim é Paulo? Está querendo dizer? Sem paz não tem santificação. Não tem santificação, queridos. Não adianta E você sem querer. a santificação ninguém verá o Senhor. Não adianta você querer dizer que eu sou seu, eu estou olhando a Bíblia, se você não tem um paz com a medinha, essa santidade que você está querendo buscando aí é em vão. Seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, para mim buscar a santificação, para mim estar vivendo uma vida de santidade, eu preciso ter paz. Com quem? Com quem tem paz comigo? Só? Não, com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, só para os irmãos entenderem, sem paz não tem vida de santidade, sem paz não há vida de santificação, sem paz, é o texto que está dizendo, eu não vou conseguir ver a Deus. É interessante, Renilson, que nós entendemos que Cristo é a nossa paz, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, ele diz: ele que em Cristo é a nossa paz. Se ele se tornou a nossa paz, aí eu gostaria de voltar aquele raciocínio. Nós precisamos nos tornar promotores dessa paz. E como é que a igreja vai se tornar uma promotora de paz na terra? No versículo 17, Paulo dá esse entendimento: e vindo ele, proclamou paz a vós outros que estavais longe, e também para os que estavam perto. De que maneira a igreja pode ser uma promotora da paz? No seu momento de evangelização. Quanto mais o evangelho avança e alcança as pessoas, mais esse Cristo que é a paz da igreja se tornará a paz daqueles que serão alcançados pelo evangelho que a igreja prega. Então, se nós quisermos propagar essa paz, nós precisamos ser uma igreja que evangeliza, uma igreja que olha para fora das quatro paredes, uma igreja que está preocupada com aquele que está lá no mundão, né, na sarjeta, à margem da sociedade, que não vive em paz, pessoas tirando a vida. Essa semana mesmo nós ficamos assim, né, estarrecidos com duas pessoas bem-sucedidas na vida familiar, financeira, que ceifaram a sua vida. Por quê? Porque lhes faltou a paz. Então a igreja, quando ela não está evangelizando, quando ela não está cumprindo esse rito de Jesus, ela está deixando de ser essa promotora de paz para o mundo, porque Jesus veio e promoveu a paz, e agora ele deixou essa missão com quem? Com a igreja. Nós somos esses promotores da paz, através da nossa evangelização, através do nosso rito, e é por isso que nós devemos cumprir o nosso rito, porque o mundo precisa dessa paz, né? O mundo não tem paz, o mundo está em angústia e tribulação, e agora com essa questão do coronavírus, vai piorar. Tem pessoas por aí que a alma está em frangalhos, tem pessoas por aí que, se ouvir o nome coronavírus, sabe, já muda o humor. Então o mundo piorou com relação à paz. Muita gente vai estar em depressão, né, em questão da alma. E a igreja que possui essa paz, que possui esse Cristo que é a paz, precisa promover essa paz. Deixa eu completar aqui o pastor Isaac está falando, que eu já ia falar. O pastor José vai calar, depois nos dá uma palhinha aí, pastor José. Ontem eu estava com um pastor aqui, ele passou aqui, ele está passando um momento de dificuldade e está lutando para não deixar a depressão tomar conta da mente. Qual é a doença do século? Depressão. O que a depressão faz? Tira a paz. Quando a pessoa tira a paz, ela faz o quê? Ela tira a sua vida. É como o pastor Isaac acabou de falar, né? Até crentes estão depressivos, paz. Aí me volta outra coisa aqui na cabeça para me encerrar, Renilson. A Bíblia diz: se eu estiver aqui, vim trazer meu dízimo, e lembrar que tem alguém que não está em paz comigo, que eu devo deixar meu dízimo aqui, ir lá e fazer a paz, porque o Senhor não vai receber meu dízimo. E às vezes eu estou entregando o dízimo, estou sabendo que a pessoa não está em paz comigo, e a gente... Está entendendo? Fica essas duas palavras aí. Então, queridos, e como a gente pode promover essa paz? Além daquilo que o pastor Isaac falou, o mundo precisa ver o quê? Que essa paz está em nós. É como o pastor Isaac falou aí, a situação que nós estamos vivendo hoje, os dias que nós estamos vivendo hoje, o mundo precisa ver
como é que eu vou passar essa paz para o mundo? O mundo precisa ver essa paz em mim. O mundo precisa ver que há essa paz em nós, não essa paz pelo conceito humano, mas essa paz que só é gerada através do Espírito Santo. Às vezes em nossa casa os vizinhos só estão vendo a panela voar, porque eu conheço casamentos assim, né? Não estou dizendo que não tem dificuldade, mas que o cara percebe que não tem paz nenhuma naquele casamento. Aquela ilustração que o pastor Florentino contava aqui, que o pastor foi visitar o casal, e quando chegou na rua, está aquele quebra-pau, né? Ele bateu na porta de outro, que ele falou ali, na casa do irmão fulano. Quando bateu o carro, o vizinho falou, não, o inferno é... Às vezes o casamento está assim, a vida está assim. Então vamos orar para Deus trazer paz e implantar paz. Não é que nós não vamos ter momentos que vai faltar essa paz. A alma inquieta, perturbar, o inimigo pode. Paulo diz, estamos angustiados, mas a gente precisa viver essa paz. E Romanos 12, 18 vai dizer, se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Precisamos ter essa paz. Precisamos que essa paz seja gerada em nosso coração. E o mundo precisa ver que há em nós, como eu falei aqui no início, além daquilo que o pastor Isaac falou, o mundo precisa ver que esta paz é gerada em nós pela segurança, pela confiança que nós temos em Deus. Que apesar do momento de caos, de dificuldade que nós estamos vivendo, essa paz está em nosso coração. E 2 exemplos que eu coloquei aqui, que falam em paz em meio à adversidade. Quando você vai ver lá em Atos, naquele momento em que Paulo está naquele navio, que vai ser, aquele navio está a ponto de naufragar, que todo mundo está ali preocupado, aí Paulo vai dizer o quê? Fiquem o quê? Em paz, porque nada vai acontecer aqui com ninguém. Apesar, eu gosto desse texto, apesar que há um momento que ele diz que perdemos toda a esperança da vida, mas não perdeu a paz. E outro texto que eu coloquei aqui fala daquela mensagem que nós ouvimos aqui na quarta-feira. Ou seja, Tiago foi morto, e Heróis falou para ele assim, eu te mato semana que vem. Aí eu estava vendo um pregador falando assim, que a paz que tinha no coração de Pedro era tão grande, que mesmo sabendo que ele ia morrer, ele estava num sono, mas era um sono tão grande, que você vai ver o texto lá depois, se os irmãos forem, depois de quarta-feira, os irmãos podem ler o texto, que Pedro tinha uma segurança, uma paz tão grande no seu coração, que ele só foi ver que aquilo era realidade, quando ele já estava solto. Pensa aí, queridos, eu sabendo que eu vou ser morto, e eu dormi, mas dormi a ponto de sonhar que eu estava sendo livre. E o texto vai dizer lá que Pedro só se deu conta de que ele estava livre quando ele já estava na rua, quando ele percebeu a brisa batendo no rosto dele. Será que esse camarada tinha paz no coração dele? Ele tinha confiança, segurança no seu coração. É esta paz que nós devemos transmitir ao mundo. Essa confiança, essa certeza que deve ser gerada em meu coração. É essa paz que nós devemos transmitir ao mundo, que nós devemos promover ao mundo. Esta é a paz gerada pelo Espírito Santo. Essa é a virtude que é gerada por este fruto do Espírito Santo. Pastor Regivaldo. A paz do Senhor, queridos. Renilson, em Jeremias 29:7 diz: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Essa paz, ela foi quebrada ali no jardim do Éden. Os irmãos veem que Adão e Eva viviam em perfeita harmonia, em perfeita paz. E quando veio o pecado, que eles ouviram a voz da serpente, essa paz foi quebrada. E a gente vê que depois que essa paz foi quebrada, ali já começou o sistema de acusação. Não, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente. Já começou o sistema de acusação. Quando nós vivemos em um ambiente de paz, nós também temos paz. Mas quando vivemos, vou dar exemplo aqui de um lar. Quando o lar vive em guerra, nenhuma pessoa que convive ali dentro vai ter paz, porque é guerra de manhã, é guerra à tarde, é guerra à noite, é guerra em todos os instantes. E esta paz só foi voltada quando nasceu o príncipe da paz,
que foi Jesus Cristo. Então, irmãos, para a gente viver em paz, claro que tem primeiro estar em harmonia com Deus e viver também um ambiente que transmita a paz. Às vezes você trabalha numa empresa que ali dentro é só guerra, né? E você dificilmente vai ter paz naquele lugar, porque você vive ali em meio a conflito, Então, para a gente viver em paz, não é para você estar em paz, você viver em paz, você precisa estar em um ambiente que a paz de Deus possa permanecer, prevalecer, porque senão a nossa alma não vai ter paz nesses ambientes que a gente convive, tendo só guerra, tendo só perturbação, tendo só contenda, tendo só briga, tendo só desavença. Dificilmente você vai ter paz quando você convive em um lugar desse. Irmão Zé Carlos. Irmão Nilson, quando o pastor Isaac falou sobre harmonia com o próximo, me veio um texto aqui que todos conhecem, né, que em Atos, no capítulo 3, a cura daquela pessoa que estava fora da igreja, a cura de um coxo. No versículo 4 ele diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Você já imaginou se Pedro naquele momento virasse para aquele coxo: olha para mim que eu sou melhor que João? Ou então se João olhasse para aquele coxo e falasse: não olha para Pedro não, que esse aí não é direito, não, olha para mim. Mas eles nos deixaram uma lição muito interessante, que ele falou: olha para nós. Em 1 João fala que no versículo 1, capítulo 7, se nós, está no plural, né? Se nós estivermos na luz, como ele na luz está, e tivermos paz ou comunhão uns com os outros, né? Então nós devemos estar juntos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 4, esse texto é muito usado para casamento, mas quero voltar aqui, direcionar para a igreja, conforme está escrito aqui no versículo 12: se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra ou não se rebenta facilmente, no sentido de unidade para a igreja. E quando a revista está falando aqui, estou terminando minha fala, que esse termo, o fruto do Espírito, a paz, está escrito aqui, olha, o fruto do Espírito, independente das situações. Também Eclesiastes, quando fala sobre que há um tempo para todas as coisas, e no versículo 8 diz assim: é tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu não sei qual o tempo que cada um aqui está vivendo. Eu falei um dia desse na ministração do louvor. Mas independente do tempo que nós estamos vivendo, nós temos que continuar crendo que Deus, Ele é todo poderoso para mudar as nossas vidas. Eu não posso tão somente adorar Deus quando as coisas vão bem, de maneira nenhuma. Eu não posso, pastor Isaac, proporcionar paz só porque eu estou em paz na minha casa, não. Eu tenho que proporcionar paz independente da situação que nós estamos vivendo, o que a lição está dizendo aqui. Então nós devemos sim, que lá nesse texto, quando fala tempo para todas as coisas, lá não fala que há um tempo para adorar a Deus. Você percebe que lá não fala isso. Dá-nos a entender o quê? Que independente do tempo que nós estamos vivendo, nós devemos adorar o Senhor, e essa paz com certeza vai continuar penetrando no nosso coração. Só aproveitando essa fala, dizer, não independe do momento que a gente está vivendo. Estávamos conversando com a missionária Hilda depois do culto aqui. Se você ficar sabendo da vida daquela mulher, ela não pregaria domingo, quarta-feira aqui, não era, Lana? Aquela mulher está passando um momento tão difícil na vida. O filho está nas drogas. Parece que o marido, ela já deu não sei quantas oportunidades ao marido, a marido não quer mais. Então, assim, o que Zé falou, independe, ela está promovendo a paz no seu casamento. E a gente recebeu aqui uma ministração de um coração que a gente percebe que está em paz e que veio de Deus a ministração. Então, é como Zé disse, independente da situação do meu casamento, eu preciso promover essa paz, né? Porque se eu sou um pacificador, como o pastor Isaac diz, haverá um momento desta guerra do meu casamento ser curada e prevalecer. De alguma maneira, tem que prevalecer. Em nome de Jesus. Ela está vivendo igual Pedro, então. Eu fiquei admirado. Então, queridos, essa paz precisa estar em nós. Essa paz, só fechando, precisa estar em nós. Precisamos promover essa paz, independente da situação, independente da circunstância,
Independente da adversidade, essa paz precisa ser o que? Gerada em nossos corações. Precisamos transmitir essa paz. O mundo verá que há uma coisa diferente. É como todo mundo já falou aí. Independe da situação, mas a pessoa vai ver. É como o pastor Neto acabou de dizer assim. Você olha para a vida da pessoa e fala assim: mas não tem condição. Como é que uma pessoa dessa, com tanto problema, com tanta dificuldade, emana uma paz, passa uma segurança para você, passa uma confiança para você? É ela? Não. É essa paz que só o Espírito Santo pode gerar no coração. E me vê cantando todo o tempo. E aí o salmista vai... sua alegria. E o salmista vai dizer lá no Salmo 4, né? Em paz me deito, em paz. E logo pego no sono. Ou seja, ele está em paz. Paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Só o Senhor me faz repousar. Ou seja, ele está em paz. Então, quando estamos em paz, quando essa paz é gerada no coração, não vai ter problema, não vai ter dificuldade que vai vir sobre as nossas vidas. Amém? Você está em paz? Amém. Promova a paz. Seja um promotor da paz, para que o mundo veja realmente que nós servimos a um Deus que é... A Bíblia diz o quê? Que nós, o reino de Deus, Romanos vai dizer que o reino de Deus não é somente comida e bebida, mas é o que também? É paz. E nós estamos inseridos no que? No reino. Então precisamos ser promotores dessa paz. Me permita, a gente vai como Deus quiser. Só que às vezes também, pegando essa palavra tua, às vezes dentro da igreja, nós vamos ter que fazer guerra para que a igreja esteja em paz. Os irmãos estão entendendo? Porque nem todos às vezes estão procurando a paz da igreja. Então, com aquela fala sua, se eu falar alguma coisa contra a Tinha, então eu vou promover uma guerra dentro da igreja para promover essa paz da igreja, porque eu não vou aceitar alguma fala, alguma conduta que a Tinha, e às vezes nós temos que promover. Eu espero que a igreja esteja entendendo esta guerra para que a gente possa viver a verdadeira paz. E muitas vezes sim. Irmãos, o pastor Neto falou é muito importante, porque eu estava aqui desde o início pensando, não sei se eles vai falar sobre esse aspecto, mas Jesus ele disse: deixe-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Não é verdade? E ele também fala assim, Isaías, né, profetizando a respeito dele, fala que Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Só que Jesus, quando vem, ele fala: deixe-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. Lá em Mateus 10, 37, 38, ele vai falar assim: penseis que eu vim trazer paz à terra? Não, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque a partir de agora vai estar um dividido com o outro. Ele vai falar sobre nora e sogra, sobre pai e filho, mas ele está falando aqui sobre a mensagem do Evangelho. Porque quando o Evangelho entra em uma casa e alguém recebe o Evangelho, aí aquela pessoa recebe a paz, e agora o resto da família vai entrar em guerra com essa pessoa. Só que essa pessoa ela vai começar a orar pela família, e ela vai gerar paz dentro do seu lar, e praticamente eu já vi famílias inteiras se rendendo a Jesus por uma primeira pessoa que aceitou. E aí se cumpre Atos 16:31, crendo no Senhor Jesus, será substituído a casa. Mas para que haja paz em uma família, é o que o pastor Neto falou, teve que haver guerra primeiro. Está entendendo? Estão conseguindo compreender? Né? Para que haja paz em uma família, primeiro teve que ter uma guerra, porque o primeiro ali que aceitou Jesus gerou uma guerra. Só que aquela guerra foi sendo estabelecida por oração, uma paz. Só que na igreja, o Neto falou também, o pastor Neto falou, tem alguns textos que deixam a gente assim, também pensativo, né? Quando Tito, Paulo fala para Tito lá, em Tito, capítulo 3, verso 10, Paulo fala assim: resista o homem faccioso, após admoestá-lo segunda e terceira vez. Então, vai ter momento na igreja e vai ter guerra, que vai ter que resistir o homem faccioso, porque senão a gente não vai ter a paz. Inclusive tem um texto em Provérbios, parece que eu viria para esse tema, eu estaria esse texto também, que o Provérbio fala assim, que enquanto o escarnecedor está no vosso meio, a paz não será estabelecida. Então, tem momento, irmão, que é o que o pastor Neto está falando aqui, vocês estão entendendo? E vai ter que rolar uma guerra para que a paz seja estabelecida. Jesus entrou em guerra com os judeus para que a paz fosse estabelecida. E aí, falando para nós aqui, pastores,
Eu vi um pastor falando, encerrando aqui esse momento meu, e ele falou que o pastor ele tem duas funções. Anota aí, pastor Neto, pastor Regivaldo, pastor Isaac. O pastor tem duas funções. Ele foi levantado para confortar o aflito e para afligir o confortável. Então você, pastor, você foi levantado para trazer paz para quem está aflito e para tirar a paz daquele que está confortável. Como isso, João? Na mensagem do Evangelho, confrontando o pecado da pessoa, confrontando a dificuldade do irmão, e o irmão vai sair chateado, porque se o irmão entra na igreja e ele sai em paz com a mensagem do Evangelho, muitas vezes é porque a mensagem está incompleta, porque a mensagem do Evangelho precisa ser plena, e muitas vezes a mensagem vai gerar guerra dentro do seu coração, mas para que haja paz depois em você, porque sempre quando o Senhor nos confronta, a gente sai revoltado, mas é porque aquela guerra que o próprio Espírito gerou em nosso coração vai trazer paz para nós depois. Amém, queridos? Deus abençoe. E em muitos casos, sobre o que o João falou, como eu falei aqui no início, né, muitos países vivem em guerra. E aí, só completando isso aí, realmente, há muitos casos em alguns países que foi necessário haver uma guerra, né, levando só para os irmãos entenderem bem isso aí que o João falou, que o pastor Neto falou. Foi necessário haver uma guerra para que depois houvesse o quê? Houvesse o quê? A paz. Quando a ONU vê um ditador massacrando a população, ela intervém com guerra. Com guerra. Muitas vezes não chega a ter conflito armado, mas muitas vezes o que? Ela intervém em algum momento para que haja o quê? Para que haja a paz, né? Só para os irmãos entenderem isso aí que o pastor Neto falou e que o pastor Josué falou. Eu estava rindo aqui enquanto o José estava falando, porque eu me lembrei das sessões aqui lá de També. As sessões de També era de tarde, os guerras. E a gente já ficava preocupado, porque tinha umas sessões de També que a coisa era feia, né? E que muitas vezes. E fulô era muito jeitoso. Era um pacificador. Pacificador, era. E nisso é interessante notar que no caminho da paz também, a gente não pode se esquecer de uma questão importante, que é os mandamentos e instruções do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Então, se nós vivermos segundo os mandamentos do Senhor, segundo a palavra de Deus, nós seremos conduzidos por esse caminho de paz, porque, como foi dito nessa manhã, o nosso Deus, Ele é o príncipe da paz, e Ele não vai nos conduzir por caminhos tortuosos, por caminhos que lá na frente, como diz o provérbio, há caminhos que o homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Nós não seremos conduzidos por caminhos de pecado, porque o pecado tira a paz. Nós não seremos conduzidos por um caminho de indisposição com o nosso irmão, para não perdermos a paz com ele. Nós não teremos distanciamento do Senhor para não perdermos a paz com o nosso Deus também. Então, quando nós vivemos e vivenciamos a palavra do Senhor e obedecemos, não é apenas ler, não é? O vitorioso não é aquele que lê Bíblia, é aquele que obedece Bíblia, porque eu posso ler a Bíblia 14, 15 vezes no ano, mas se eu não obedecer um tio dessa palavra, eu não vou ser nada na Bíblia. Então, o importante não é apenas ler, é obedecer Bíblia. Então, quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós caminhamos e guardamos a instrução da palavra do Senhor no nosso coração, evidentemente que nós teremos anos de vida e paz, porque esta palavra vai nos levar pelo caminho reto, direito, o caminho do Senhor. E só completando essa palavra do Senhor, pastor Isaac, o Salmo 119, versículo 165, diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei. Grande paz tem os que amam a tua lei. Quem ama, obedece. Quem ama, segue. Quem ama, vive. Então só temos paz se vivemos, se amamos a lei do Senhor. Amém? Ore pela paz, seja um promotor da paz. Ore pela paz da nossa nação, ore pela paz na sua família, ore pela paz no seu trabalho. Devemos ser promotores de paz. Vamos lá.
Acho que dá tempo ainda, mas 4.4, falamos de paz, e agora vamos falar o que? De longanimidade. Longanimidade. O que seria essa longanimidade que o apóstolo Paulo quis dizer aí como uma virtude do Espírito Santo? Longanimidade, indo para a nossa lição, o termo longanimidade, do grego makrotimia, significa a capacidade de manter o ânimo, ter paciência. Longanimidade, queridos, podemos colocar como seja um sinônimo, o que seria longanimidade? Podemos dizer que longanimidade é paciência, né? Se você for olhar o significado da palavra no grego, macro dizer o que? Grande, e timia fala de sentimento, ou seja, um sentimento longo. Mas você não vai confundir Pavio curto. Mas não confunda paciência com lerdeza. Não confunda paciência com preguiça, porque paciência, como nós vamos ver aqui, é uma virtude gerada pelo fruto do Espírito. Mas preguiça é pecado, né? Então não vamos confundir pessoa paciente com uma pessoa lerda, é completamente diferente. Fala assim, fulano é paciente. Fulano tem gente, né, imagina, que diz assim, quando tira o pé do chão, o cupim já comeu o outro. Aí já é uma pessoa lerda. Não é essa paciência que é gerada pelo fruto do Espírito Santo. Nós vamos ver o que seria essa pessoa paciente. Diga, pastor Isaac. Tem uma definição no dicionário que diz assim: longanimidade é a qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem, e paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos, generosidade, magnanimidade. Então, essa paciência, longanimidade, aquela característica de uma pessoa que ela se porta de modo firme, não se abala, mesmo diante de uma adversidade, de uma provocação, mas ela se mostra paciente diante dessa questão, para que o outro também seja abençoado. Mas tem também a longanimidade com relação a si próprio, né? Que aí a paciência no meio do sofrimento vai nos levar a um momento de experiência com Deus, né? Como diz a Bíblia, não me lembro, não recordo agora onde está esse texto, mas a Bíblia diz: lembra da paciência de Jó e o fim que ele teve? Jó teve uma paciência excomungal, vamos dizer assim, no momento daquele sofrimento, que a Bíblia chega a dizer: escapei apenas com a pele dos meus dentes. Jó estava só o bagaço, mas esperou com paciência no Senhor. E aí o Salmo vai estar dizendo: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus mudou a questão na vida de Jó também, porque ele suportou o momento da sua aflição com paciência. Então, amados, paciência longanimidade, essa questão de você suportar a afronta sem afrontar. E aí a gente vai para 1 Pedro, quando diz que Jesus ele suportou a afronta, mas não afrontou, né? Ele era bufeteado, mas não revidava. Isso é longanimidade. Ter o pavio longo, né? Não é aquele camarada explosivo, né? Qualquer coisa ele explode. Então essa paciência nos leva até a característica de Cristo Jesus, que era alguém longânimo também. E como é difícil a gente falar de paciência nessa geração de hoje. A gente que está acostumado com tudo rápido, né? Nós hoje estamos acostumados a dizer assim: tudo hoje é um clique, você está em tudo, né? Você quer fazer uma coisa, hoje sim, quem tem paciência hoje mais de pegar uma fila de banco? Ninguém. Você entra ali no aplicativo, você paga tudo, né? E a tendência é cada vez mais, essa geração que nós estamos vivendo, é a coisa se tornar cada vez mais rápido, cada vez mais. Vivemos em um mundo hoje onde tudo está cada vez mais corrido, cada vez mais acelerado. Aí você vem falar assim, mas você vem falar de paciência, onde o mundo está caminhando na correria, vivendo cada vez as coisas mais rápidas, que sejam resolvidas de maneira mais rápida. Mas você vem falar de paciência,
Mas é aquilo que o pastor Isaac falou. Esse conceito de paciência, eu coloquei aqui, é a paciência, é a capacidade de tolerar pessoas e situações desagradáveis. É aguentar por um longo período de tempo situações ou acontecimentos que se opõem à nossa vontade. Aí não é fácil. Pensa aí, a pessoa está pisando no seu pé, está falando de você, você tem que muitas vezes estar aqui na... Imagine Jesus falando para o Senhor, disse: ô geração incrédula, até quando vos suportarei? Ou seja, em um momento que Jesus chegou a falar, e eu estava olhando isso também, meus, com unanimidade, é a paciência de suportar ofensas. E o grande problema é nós não levamos sapo para casa. Não é assim? Nós somos fulô. Se os meninos apanhassem em casa, no meu tempo não, né? Mas se o Zozó e Alfredo apanhassem em casa, apanhava em casa. Na rua, apanhava em casa. Mas suportar ofensas não é fácil. Então esse primeiro período de longanimidade é isso, é suportar. E o tanto que Deus tem nos suportado. Será que nós não deveríamos parar agora para olhar para nós? O que Deus tem me suportado, o que Deus tem caminhado comigo, o que Deus tem sido esse pavio. Há uma expressão que é respiração longa, né? Quando a gente dá aquela respiração bem longa, Deus tem respirado muito longo com a minha vida. Então a gente precisa ser paciente com os outros também. Ser paciente, a gente passava para o pastor Isaac, porque aqui é não guardar rancor, é não responder asperamente diante de uma grosseria, é não revidar a uma palavra, é não gritar diante de irritações ou frustrações. E a falta dessa paciência pode levar a muitos outros pecados, como reclamações, ira descontrolada, maledicência e gritaria. A palavra branda desfigurou. Renilson, uma das questões que a gente pode perceber é que essa longanimidade, essa paciência, ela não é muito, a falta dela não é muito caracterizada dentro da igreja. Dentro da igreja a gente consegue até que camuflar um pouco essa questão da falta dela. Mas no seio do lar, onde nós estamos desnudo diante dos nossos próximos, da nossa família, é muito comum a gente perder a paciência. E é interessante que a gente tem o costume de perder a paciência com aqueles que mais nós amamos, que é a nossa família, sabe? E essa questão da agitação do mundo, né? Esse mundo globalizado, esse mundo que a gente estrala e as coisas acontecem, um vírus surge lá na China e com pouco tempo já alastrou o mundo inteiro, porque nós somos uma aldeia só agora. Então essa pressão gera uma tensão no camarada, e muitas vezes ele não pode perder a paciência com o patrão, ele não pode perder a paciência lá no trabalho, ele vai perder a paciência aonde? Dentro de casa. Quem vai sobrar é a família. Quando eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no presídio, o presídio era muito, a tensão no presídio era esquisita, o clima espiritual era pesado. E eu percebi que quando eu estava chegando em casa, eu estava chegando sem paciência, nervoso. Eu falei: epa, espera aí, é a minha família, eu tenho que deixar essa questão lá fora. Porque muitas vezes nós estamos perdendo a paciência aonde a gente não deveria perder, que é dentro de casa. Na nossa casa deveria ser um lugar que a gente se reúne para restaurar as forças, para restaurar essa paciência, suportar a dificuldade lá fora e não descarregar na nossa família, sabe? Eu tenho um exemplo na minha casa de um camarada paciente, até demais. Tem hora que eu falo assim, a gente fala assim com ele: é André. A questão de André não é a questão da lerdeza, essa paciência dele de suportar a adversidade, de suportar as questões dos outros sem revidar, como você falou. E tem horas que eu olho para André na tentativa de aprender também essa questão, né? De você ser confrontado, respirar, contar até 10, se precisa contar até 100, e porque a Bíblia diz que o homem sábio precisa pensar primeiro antes de responder. Isso também leva à longanimidade, à paciência. Você não quer falar? Pode sim, João. Queridos, a questão do fruto do Espírito, eu posso até tentar ser paciente, ter paz e amor, mas eu vou estar tentando pelo meu próprio braço. Não sei se já comentaram isso aqui.
Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. Então nós, na nossa natureza, nós não vamos conseguir isso. Nós não vamos conseguir ser paciente. A gente pode até lutar por isso. Mas a gente só vai conseguir gerar esse fruto, falando de paz, de amor, e a gente está falando agora de longanimidade. A gente só vai gerar esse fruto, como diz Efésios 5:18, que ele fala assim: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. E não sei se você sabe, mas essa palavra encher do Espírito, ela tem duas vertentes no Novo Testamento, que é uma palavra chamada pipolemi e outra chamada pleuros. Essas duas palavras, uma palavra fala sobre cair o Espírito, sobre você receber uma unção momentânea, e a outra fala sobre um encher contínuo de dentro para fora. E quando Efésios 5:18 está falando aqui sobre encher do Espírito, é um encher contínuo, diariamente, de dentro para fora. Então eu posso até tentar ser paciente em casa com o Daniel, com as Afro, com os meninos, pela minha força, mas vai ter um momento que eu vou sair fora. Vai ter um momento que eu vou perder a paciência, porque eu estou tentando por mim mesmo. Então, o que eu preciso fazer é compreender que eu não vou conseguir gerar esse fruto se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? E Deus nunca fala para a gente fazer algo sem que Ele não nos dê uma receita para isso. Ele vai falar assim: olha, falando entre vós, no verso 19, com salmos, cânticos, hinos espirituais, salmos diante a Deus no vosso coração. Ou seja, você vai viver uma vida dedicada a Deus diariamente, para que esse fruto que está sendo estudado aqui possa florescer em nós. Está entendendo? Porque a gente pode sair daqui: rapaz, eu preciso ser paciente. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Por você, não consegue. Você só consegue se você andar com o Espírito Santo. Né? Gálatas 5, verso 25, 26 diz, né? Andai no Espírito e não satisfarei. Esse é 23, né? Lê aí, Davi. O 24 vai falar andar no Espírito, mas o 25 ele vai falar assim andemos no Espírito, vivamos também no Espírito. Então, a questão de andar e de viver tem que ser diário. E a gente vai tentar ser paciente, amoroso, com esse amor carnal que a gente tem, esse amor que foi herdado lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vai conseguir. Só vai conseguir se a gente começar a fazer isso na presença de Deus. Gastar um tempo diariamente em casa, buscando o Senhor, orando. Não sei se você tem um lugar em sua casa, um horário, para buscar o Senhor, como o pastor Neto falou hoje pela manhã aqui. E você passar o dia também falando: Espírito Santo, gera esse fruto em mim, porque eu não tenho como gerar. Se você tentar por você, vai dar errado. Então eu queria deixar essa palavra contigo, que a longanimidade pode ser sua, mas um dia ela vai falhar. Mas quando você gera esse fruto do Espírito, você vai conseguir romper sem derrapar uma vez. É como nós falamos aqui, né, irmão? Todas essas virtudes, o conceito humano e biblicamente falando. Se nós estivermos buscando essas virtudes através da oração, através do que nós já falamos aqui nos tópicos anteriores, o que vai ser gerado em nós é o quê? É o amor no conceito humano, é a felicidade, não a alegria, é esse amor emocional que nós falamos. E tudo isso que nós estamos falando aqui, devemos estar buscando o quê? Biblicamente falando, né? Então, só para fechar aqui essa questão da longanimidade, eu só queria ler 3 textos aqui para os irmãos. Provérbios 25:15 diz assim: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. E Colossenses 3:12, Paulo vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. E Efésios 4:2, ele vai dizer assim: e suportando-vos uns aos outros, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Não é fácil. Pensa aí, você suportar alguém que só pisa no seu pé, pisa bem naquele calo, e você não revidar, você não dá o troco. Mas é aquilo que o pastor Neto falou. Infelizmente nós hoje o quê? A gente hoje é o quê? Eu não levo desaforo para casa não, irmãos. Comigo falou, levou. Bateu, levou. Falou 10, houve 20. É isso que nós estamos vivendo. Mas essa não é a longanimidade que o Espírito Santo quer gerar em nós. Amém? Que Deus nos abençoe.
Permaneça aí, irmãos, para a gente cantar um cântico. Essa paz que sinto em minha alma. Irmãos, o homem mais manso depois de Cristo na terra foi quem? Foi quem? Moisés. Mas teve uma hora que Moisés estava com o quê? Cabeça quente. Em vez de falar rocha, ele feriu. E eu me percebo às vezes nervoso com o ministério. Eu tenho que ter cuidado para não ferir minha família. Eu me lembro quando eu comprava leite, eu acordava 5 da manhã. Eu lutava às vezes para não dormir na igreja. Mas o ministério muitas vezes tira a paz. A tua falta de paz, a tua frieza, o teu acomodismo me incomoda. E há uma área na minha vida que eu tenho lutado. Eu gosto de ser muito justo no trânsito, eu gosto. Eu nunca lanço o carro sobre ninguém, não é minha. Mas quando lanço o carro sobre mim, a minha vontade é falar: se eu tivesse para aqui, a Toyota ele furou. Então é uma área na minha vida que eu tenho lutado. Não tenho agredido minha família, não agredido meus filhos, mas eu percebo. E às vezes a gente, se Moisés errou, imagine nós. Vamos ficar de pé? Vamos cantar esta paz. Esta paz que sinto. Esta paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma. É porque eu amo o Senhor. Não há circunstância, não. Seu grande amor não me deu conquistar. Alegre estou. Não há circunstância, não. Olha o céu do seu amor não me deu conquistar. Alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao Senhor. Não olha a circunstância, olha o seu amor, seu grande amor não me deu conquistar. Alegre estou. Não olha a circunstância, olha o seu amor, seu grande amor não me deu conquistar. Alegre estou. Seis e meia nós estamos aqui começando o nosso culto de louvor e adoração, final de missões. Nós vamos tirar dízimos, né? Depois vamos pedir aos irmãos para quebrar o nosso cofre, ver quanto já entrou, né? O tesoureiro, Carlinhos e o vice aí, eu não sei como é que está a entrada. Traz aí para a gente ter uma base, para a gente passar um valor que a gente já está atingindo. Alguns irmãos já me falaram, ainda tem oferta para dar agora, não há problema, viu? Tem igrejas que vão terminar em novembro, mas agora em novembro nós vamos começar uma reforma aí também na nossa frente, né? Está precisando botar aí um portão. Há muitos anos esse portão já está dessa forma. Vamos começar uma campanha para nossa reforma. Então hoje à noite esteja aqui. Vamos pegar as camisas agora à tarde, trazemos à noite para aqueles irmãos que já nos pediram, e que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Irmão Carlinhos, eu não sei quem mais pode nos ajudar aqui, só fazer uma arrumação aqui rapidinho com as nossas bandeiras do culto dessa noite. Pai, obrigado por esta manhã, por essas palavras que nós ouvimos nesta manhã, exortações, conselho, e que esta paz possa entrar em nosso coração, essa longanimidade, esse pavio, esse suspiro longo, esse suportar afrontas. Nos ajuda, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, esse término da nossa campanha de missões, que o Senhor possa ministrar a tua graça neste lugar, e que possamos ir muito mais além do que possamos pensar. Move o nosso coração, e que possamos ter esta mesma alegria de estar aqui nessa noite. Somos eternamente agradecidos em nome de Jesus. Amém.
poderes assentar, assim como oração, sem abraços, até a noite. Se o Senhor não voltar, eu estou hoje à noite aqui. Deus abençoe.